capítulo 6, versículo 26. Só esse versículo. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. Vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais, mas porque lhes dei alimento. Repetir. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. Vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais, mas porque lhes dei alimento. Vamos orar mais uma vez. Baixa tua cabeça. Ministra a tua palavra no nosso coração. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu não sei quantos de vocês lembram de um programa que passava na Cultura. Quando eu era criança eu assistia muito. Chamava O Mundo da Lua. Não é o Tonho da Lua, não. Rotina, não é isso. Não. Rotina, não é isso. Era O Mundo da Lua. O Lucas Silva e Silva. Quantos lembram disso aí? Olha a gente revelando a idade aí, ó. Metade da igreja, gente. Olha que da hora. Eu vi até os Vini assistiu, cara. Coisa boa. Lucas Silva e Silva. Eu lembro que, enquanto eu assistia, eu vibrava com as doideiras dele, que ele ficava pensando, as viagens que ele tinha e tal. Ele tinha um videogame lá, né? Ele ficava brincando com aquele cara que ele entrava naquele mundo dele. E ali ele viajava, ele era desligado de tudo mesmo. E o Lucas Silva e Silva, ele traz algo para nós. Ele é um cara que, tipo assim, o bicho tá pegando, ele tá lá em Nárnia. Tá lá em Nárnia, viajando e tal. Avoado, como diz por aí, né? Avoado. Totalmente desconexo, né? Mas uma coisa que é interessante também falar do Lucas Silva e Silva, esse personagem, é que ele é um cara muito interesseiro. Extremamente interesseiro. A empregada, se eu não me engano, ela chamava Rose ou Rosa. Quantos lembram aí? Como que era? Rosa, né? Ó, como sabe. Rosa. E ela tentava se comunicar com ele, a mãe, o pai, que era o Rogério, né? O Antônio Fagundes e tal, a irmã. E ele o tempo todo, ele não desconecta, ele está lá no mundo da lua. E ao ponto de, simplesmente para ele almoçar, a turma tem que dar um berro: Lucas, vamos, sai daí, acorda. Só assim para ele voltar para a Terra, né? Eu lembro que ele deve falar planeta Terra chamando, né? Planeta Terra chamando, um, dois, três. Diretamente do mundo. E ele é esse cara. Foi? Não foi de novo. E ele é esse cara. Mas a verdade é que muitos crentes são assim. Desligados, interesseiros, dislexos, com muita coisa. O reino de Deus está acontecendo, as coisas estão acontecendo, as pessoas estão voando. São desinteressados das coisas do reino. Assim como o Lucas Silva e Silva. Muitos de nós, muitos crentes, eu tenho visto muitos crentes vivendo assim. Uma maneira avoada, de longe de tudo, do mundo. Parece que nem no Brasil está morando. Eu queria mostrar uma imagem aí, que ia sintetizar a ideia. Mas o que eu quero falar nessa noite para nós, para você entender, sem um slide, né? Eu queria falar um pouco de discípulos interesseiros ou de servos com propósito. Gente desinteressada ou interesseira, ou servos com propósito. A gente vê isso no contexto. Tem muito crente assim, vivendo no mundo da lua. Só vai para trás de Jesus por interesse. É assim que estava vivendo aquele povo. Jesus tinha feito tantos sinais, Jesus tinha feito tantas coisas. E de repente o texto conta, no capítulo 6, que eles viram que Jesus e os apóstolos haviam partido de onde eles estavam no dia seguinte, a partir do versículo 22. Então eles ficam preocupados. Jesus havia já multiplicado os pães, Jesus já havia andado sobre as águas, muita coisa havia acontecido, muitas coisas haviam acontecido. Só que Jesus multiplicou os pães, matou minha fome, não, vamos atrás de Jesus de novo. E é muito legal que eles chegam do outro lado do mar, e Jesus de longe vê, e eles dão uma de João sem braço: Jesus, você já está aqui faz tempo? Sabe aquele filho quando vai dar uma migué para o pai para pedir dinheiro para sair no sábado à noite? É desse jeito. Jesus, você já estava aqui já?
Jesus fala, verdade vos digo, vocês não vieram atrás de mim pelos sinais, vocês não creram. Mas vocês vieram atrás de mim por causa do pão que perece, porque eu lhes dei alimento. Em outras palavras, Jesus diz assim, vocês não estão vindo atrás de mim por aquilo que eu sou, mas por aquilo que eu posso fazer. Vocês não se relacionam comigo porque eu sou Deus. Vocês estão se relacionando comigo por causa da minha mão, daquilo que eu posso fazer. Muita gente tem vivido assim, buscando a casa de Deus de forma egoísta, ao seu próprio prazer. Buscando a face de Deus porque algo difícil está acontecendo. E o irmão passando uma necessidade, muitas coisas acontecendo à volta, e o cara nem voado. E quando vem por interesse. Deus não te criou para viver assim. Essa não é a vontade de Deus para nós. Deus nos criou com um propósito. Deus nos criou para fazermos diferença na vida das pessoas. O maior prazer que nós temos é poder viver num relacionamento com Jesus e a partir desse relacionamento vivemos o desdobramento desse relacionamento. Assim, quando você casa com uma pessoa e ela tem suas qualidades, então você também é beneficiado pelas qualidades. Agora, Deus ele tem todas as qualidades. Deus ele é perfeito. Deus ele é Senhor. Deus é maravilhoso. Deus tem atributos que a gente não consegue escrever ou achar no dicionário. Deus ele está além. E às vezes a gente é medíocre em ter um relacionamento com Deus porque Deus apenas é poderoso. Ou seja, a gente trabalha apenas um aspecto de quem Deus é. E isso, de certa forma, é um utilitarismo de quem Deus é. E o texto vai narrando, e os judeus e o povo, a multidão, nossos pais, eles foram alimentados lá no deserto com o maná. Nós queremos também ser alimentados. Jesus vira para eles e diz, Deus que alimentou. E eles diziam, não, foi Moisés. Não, foi Deus. Interesse. Uma barganha, um relacionamento medíocre, frustrado, pequeno, pobre. Muitos estão vivendo assim. E é triste, irmãos. A gente vê que Deus tem tanto para nós. Deus tem tanto para nós. E a pessoa não abre o livro, não lê, não se relaciona com Deus. No versículo 26, eu lhes digo a verdade. Olha aí na tua Bíblia. Versículo 26. Eu lhes digo a verdade. Deus, Jesus, dizendo, vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais, mas porque lhes dei alimento. Sabe, o crente que acha que é crente, mas não é nem um pouco crente. É esse tipo de relacionamento que essa pessoa está vivendo com Deus. E Jesus fala assim, vocês não vieram a mim, vocês não creem em mim. Jesus, é isso que Jesus está dizendo. Você lê o contexto, Jesus está falando assim, vocês não creem em mim. Vocês são mentirosos. Vocês não creem em mim. Vocês querem só o que eu posso fazer. Vocês não estão sendo verdadeiros no relacionamento. Vocês estão vivendo de qualquer jeito. Vocês só querem troca. A exemplo da parábola que a gente vê, onde tem um grande banquete e ali muitos estão apenas vivendo das migalhas. Deus não quer isso de nós. Deus tem muito mais para nós, irmão. A gente precisa abrir o coração para isso. Deus está fazendo tantas coisas, e a gente está no mundo da lua, longe, desconectado do que Deus está fazendo, reclamando das coisas. Não vou fazer mais, não quero mais. Fulano falou que eu sou feio, não vou fazer mais.
Ainda que você seja, mas continua adorando a Deus. O importante é ir para o céu. Brincadeira. Mas, gente, a gente precisa mudar a maneira de como a gente vive, de como a gente se relaciona com as coisas de Deus, com quem Deus é. Senão a gente vai continuar vivendo uma vida pobre, medíocre. A gente continua achando que é crente, mas na realidade a gente não é crente. O crente pressupõe, ser crente pressupõe várias coisas. Eu vejo muitos crentes, desculpa a expressão, mas usando um corpo para o seu próprio deleite, a exemplo de uma prostituta. Muitos crentes vivendo assim, vivendo da sua própria vontade, do seu próprio interesse, não vivem para Deus, mas para si. Não é assim que Deus quer que vivamos. Dessa forma estranha. Diz que é crente, mas a sua fé na realidade é fake. É algo ruim. É um puro nominalismo. O que é isso? O que na realidade existe é o nome da coisa, mas não a coisa em si. Eu sou crente, mas é só de nome. A pessoa acha que ser crente é isso. E a gente vê aí uma grande multidão sendo enganada, achando que ser crente é viver desse modo como tem vivido. E quando isso acontece, nada muda. Quando a gente vive essa falsidade, esse nominalismo de achar que é crente, de que se relaciona com Deus de verdade, mas não se relaciona, é só interesse, só passa na tangente de tudo aquilo que Deus está oferecendo para nós, a gente não vive uma realidade do reino. A gente não vive uma realidade. A gente acha que está vivendo algo. E isso é péssimo. Estava conversando com o Iago agora há pouco, e a gente falava, é verdade, porque diz as pesquisas que 80% dos brasileiros dizem ser cristãos. 80% diz ser cristão. Mas eu não sou o primeiro a falar, a gente já ouviu vários pregadores, mas o Brasil não muda. O evangelho, os evangélicos têm crescido, as estatísticas têm mostrado esse crescimento, mas o Brasil continua ruim. O Brasil continua péssimo. Por quê? Porque os crentes continuam achando que é crente, mas na realidade não são. Deus não te deu uma vida para você ser um nada, uma mentira, uma coisa, um objeto sem função. Sabe, um negócio sem função, não serve para nada. Talvez nem para peso de porta. Deus não te colocou nessa terra, nesse mundo, para você viver assim, sem propósito, sem função, sem objetivo. Eu fico triste quando as pessoas abandonam as coisas. Eu fico triste quando a pessoa está servindo e para. Eu fico triste quando essas coisas acontecem. O nosso descanso não é aqui. Eu não tenho que viver as expectativas dessa realidade mundana. Gente, a gente precisa acordar, sair do mundo da lua. Deus escolheu Israel com um propósito lá atrás de abençoar as nações, de fazer diferença em todo aquele entorno ali. As nações à volta eram para ser abençoadas por Israel. Israel falha nisso também. Aí eu olho para a igreja hoje, parece que está pior. Estava ruim, agora piorou, né? Aquela piadinha, né? Não é assim, não é essa expectativa que Deus tem para nós. Esse nominalismo não é o evangelho, eu preciso te dizer isso. Isso é uma distorção. Esse tipo de achar que é crente é uma mentira, eu preciso te dizer isso. Nós precisamos conhecer a verdade, a vontade de Deus para nós está aqui. Se você não lê, você vai ser levado por qualquer vento de doutrinas. Qualquer carinha pobre da internet vai te iludir.
ao ponto de você até deixar o nosso meio. Você não pode viver assim. Não dá. E a gente vê que esse tipo de coisa aconteceu nesse contexto. As pessoas estavam ali, gente, pertinho de Jesus, pertinho. Podiam vê-lo, talvez até tocá-lo, dar um abraço no mestre. Mas eles iam atrás de Jesus. Jesus, me dá comida. Transforma o pão aí para comer. Não dá para viver assim. Não dá, gente. Segundo as intenções. De certo modo, talvez de certo modo não, isso é pecado, sim. A igreja não é como uma sala com um sofazão, onde você senta ali e você fica escolhendo tudo que você quer, e você vive do seu jeito, do seu modo. Agora eu estou com fome, liga para o iFood. Não é assim, não é nessa bolha. Ser crente não é viver numa bolha, não é viver dessa forma. Em Miqueias 2:10, o profeta fala para nós que o nosso descanso não é aqui. Deus nos chamou para trabalhar, irmão. Deus nos chamou para arregaçar as mangas. Deus nos chamou para fazer diferença. E quando eu fazia o sermão, eu estava pensando naqueles bombeiros lá de Brumadinho, né, que a gente ouviu aquela notícia tão ruim. E eu via lá todo o time. E é engraçado que é chamado corpo de bombeiros. E a igreja não entende, né? É corpo, mas não é. E aí eu olho aqueles heróis, aquelas pessoas, aquela mulher do helicóptero que ficou famosa lá, e os caras um segurando na mão do outro, e 3, 4 ali, um agarrando até tirar a pessoa de dentro da lama. Gente, a igreja é isso. A igreja é isso. Cada um na sua função, tirando as pessoas da lama. Sabe qual que é o benefício de tudo isso? Que você experimenta algo fantástico de que Deus está fazendo. Eu fico imaginando como é que não se sentiu aquela piloto naquele helicóptero, ou aquele outro cara que estava ali, meio que no meio, né? Tinha um no helicóptero aqui assim, e o outro meio que pendurado, já pegando o terceiro, né? Então, 1, 2, 3, o do meio, né? E agora, né? Se o cara não me puxar, eu caio junto, se outro for mais forte, eu vou também. São experiências que só vive quem crê, quem trabalha no reino. Você pode ler quantos livros você quiser. Você pode ler todas as teologias sistemáticas de Berkhoff, de tudo quanto é coisa aí. Você pode ler toda a Constituição da IPB. Você pode ler a Confissão de Fé, de Westminster, de Heidelberg, de todas quantas você quiser. Se você não se dispor com a sua alma, com o seu íntimo, em se relacionar com o Mestre de verdade, você está perdendo. Você está desperdiçando a sua vida. Isso é triste. Muita gente está vivendo assim. À margem, como a gente costuma dizer. À margem. Gente, a gente precisa viver mergulhado na expectativa do reino. A gente precisa viver mergulhado na expectativa do que Deus quer para nós. O corpo de Cristo pressupõe essas coisas. A pergunta que eu faço para você: como tem sido a sua relação com o corpo de Cristo? Como tem sido a tua relação com a igreja? Aí eu digo, não isso aqui. Isso aqui é invenção humana. Isso aqui é bobeira. Eu estou falando do corpo de Cristo. A igreja, vamos lá, vamos falar de confissão de fé, né? A igreja invisível. Essa igreja dos eleitos. Como tem sido a sua relação com isso? Eu vejo crente que vem para a igreja, ou então tem a Santa Ceia, e o crente não aparece. Eu não entendo essas coisas, irmão, de verdade. Eu estou um pouco angustiado, confesso. Eu vejo tanta coisa que não é para estar acontecendo. Não é. É um relaxo, sabe? Com as coisas de Deus, com a obra. Não leva a sério. Um Deus que morreu na cruz por nós, que deu todo o seu sangue, que subiu no madeiro, que carregou uma cruz pesada, que não era dele, era de Barrabás. E a gente fica levando as coisas de Deus com a barriga, de qualquer jeito. Gente que é para estar pastoreando gente e fica com mimimi. Gente que já era para estar assumindo uma responsabilidade na igreja, pastoreando. Essa que é a grande teologia do Novo Testamento. Calvino fala disso também, o sacerdócio de todos os santos. De todos estarem envolvidos.
Sabe aquele mutirão, quando você vai para a praia, você vê aquele arrastão? É mais ou menos isso, mas de uma maneira santa e boa aí. Não errado, né? Junta todo mundo. Imagina, a gente pegar todo mundo aqui, ó, fazer aquela corrente inabada ali, ó. Só que doideira, aqui, ó, na avenida. Jesus te ama e vai levando. Nossa, a gente leva tudo no peito. É uma ilustração, mas o corpo de Cristo deveria viver assim, com o mesmo propósito, o mesmo ideal. A gente vive cada um com o seu ideal, com o seu certo egoísmo, cada um querendo uma coisa de Deus, o interesse de Deus. Cada um achando que Deus tem que dar o que porque acha que precisa e vive esse egoísmo, esse individualismo. Isso não é corpo, isso não é igreja. Ou seja, isso não é ser crente. Isso é um nominalismo. Isso é fake, isso é mentira, isso é pecado. A gente precisa voltar a entender o que é igreja. A gente precisa voltar a entender o que é a palavra de Deus, o que é crer em Jesus. Qual tem sido a tua relação com esse corpo? O corpo vivo de Jesus. Quem você é? Um discípulo interesseiro ou um servo com propósito? Não seja igual à multidão. Não seja. Ela é um exemplo ruim. Não seja igual à multidão. Gente, Deus não te criou para ser um interesseiro, desligado na fé. Ou então um consumidor gospel, né? Detesto essa palavra. A palavra é bonita, né? Ela tinha um propósito inicial, né? Tornou-se sinônimo de vulgaridade, né? Jesus quer ter um relacionamento verdadeiro com você, meu irmão. E João 6 traz para nós algumas características. A primeira delas que eu quero dividir com você é que o servo com propósito é aquele que crê. Não tem como ter um propósito diante de Deus se você é incrédulo, se você não confia, se você não crê no poder, se você não se relaciona com quem Ele é verdadeiramente. O servo com propósito é aquele que crê. O versículo 29, Jesus diz: essa é a única obra que Deus quer de vocês. Creiam naquele que Ele enviou. Esta é a única obra que Deus quer de vocês. Creiam naquele que enviou. Irmãos, essa é a expectativa de Deus. A primeira coisa, a gente pensa, não, mas às vezes a gente precisa lembrar do óbvio. Você crê que Deus é Deus ainda, meu irmão? Você crê? Ou a sua fé está pobre? A sua fé está pequena? Pode ser que ela esteja pequena. Você crê que Ele pode fazer o impossível na sua vida ainda hoje? Você crê que Deus é Deus de verdade? O povo não estava nem aí para Jesus como Senhor. Como Senhor. Eles buscavam a Deus por aquilo que Ele podia fazer. Sabe, irmãos, crer em Deus é um privilégio. É um privilégio daquele que foi salvo, daquele que foi escolhido. A fé é imputada em nós, então nós olhamos para o Pai. Então ali o nosso coração descansa. Crer pressupõe tudo isso, descansar, confiar, viver de maneira, ainda que pode estar a onda que for, pode estar a tempestade que tiver, a luta que você estiver passando, a gente cantou, mas a alegria vem pela manhã, é confiar em Deus. Essa é a primeira bênção que eu vejo nesse texto, confiar em quem Deus é aquele que crê, um servo compromissado. Uma outra coisa que a gente vê é que o servo com propósito, ele é um bom ouvinte. Ele ouve. Ele aprende, então, por isso. E eu lembro daquela parte que
que João, né, ele escreve Apocalipse, e ele fala, quem tem ouvidos, ouça. Ele fala isso várias vezes. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pressupõe tudo isso. Eu me deleitar em ouvir a voz do Pai. Ouvir a voz. Versículo 45 diz assim, como dizem as Escrituras, todos eles serão ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e aprende dele, vem a mim. Olha a outra graça que eu olho nesse texto. Versículo 45. Todo aquele que ouve o Pai e aprende dele, vem a mim. É Jesus dizendo. Jesus está tentando trabalhar esse propósito. Jesus está tentando fazer desses interesseiros pessoas melhores. Jesus está olhando para esse povo e está falando, ei, precisa mudar. Não dá para ficar do jeito que está mais. Ei, precisa mudar. Não dá para ficar do jeito que está. Ei, Lucas Silva e Silva, sai do mundo da lua. Não dá para viver mais assim. Isso é bênção. Quanto mais você se entrega, mais você ouve a voz de Deus. Mais você está perto dele. Sabe? É como a criança quando ela ouve a voz da mãe. E aí ela acalma. E ela corre para o braço da mãe ou do pai. E ela acalma. Ela acalma o coração. Por quê? Porque ali há refúgio. Porque ali há abraço. Porque ali há afeto. Porque ali há cuidado. Porque ali tem quem cuida dela de verdade. É assim que eu e você temos que viver. É assim que a igreja tem que viver. Dessa forma, irmão. Mas para isso precisa ser um bom ouvinte. Precisa ouvir a voz de Deus. Precisa ouvir a voz do Pai. Você precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Eu também preciso. Nós precisamos aprender a parar. A ouvir a voz de Deus. Sossegar a alma. É preciso. E a última coisa é que o servo com propósito, ele é a igreja. E a gente vê isso no versículo 50, de 53 a 57. Volta os seus olhos para o texto, que é bastante versículo agora. Então disse Jesus novamente, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em si mesmo. Mas quem come a minha carne e bebe do meu sangue terá a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Olha a esperança aí. Versículo 55. Pois a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim. É ser igreja. Permanecer em Jesus. E eu nele. Eu vivo por causa do Pai, que vive e me enviou. Da mesma forma, olha o que Jesus fala. Da mesma forma, quem se alimenta de mim, viverá por minha causa. Irmãos, ser igreja é bênção. Deixa eu te dizer uma coisa. É ter o passaporte garantido, carimbado. É bênção. Ter esse compromisso com o Senhor é bênção, mas a gente precisa sair do mundo da lua e perceber quantos benefícios a gente tem. E no momento que a gente se entrega, quando isso acontece, tanta coisa boa acontece com a gente, irmão. Muita coisa boa. É desfrutar do poder das bênçãos desse corpo. Jesus está falando aqui, a gente pode até, não vai dar tempo, mas tem tudo a ver com a ceia que eu acabei de falar. Quem não comer e não beber, não tem a vida. Aí simbolicamente tem a ceia, os crentes estão em casa, assistindo Netflix, eu não entendo isso. Precisa ser mudado isso em nome de Jesus, irmãos. Você precisa sair daqui incomodado. Você precisa sair daqui encorajado a mudar de vida, mudar de propósito, mudar de atitude. Se conectar com Deus de verdade. Jesus nunca viveu no mundo da lua. Jesus nunca viveu alienado.
Pai, te amo. Eu e nós somos um, né? E tal. Não, nunca foi assim, gente. A gente vê Jesus o tempo todo para lá, para cá, curando, fazendo. Vai ler Marcos para você ver, né? Jesus o tempo todo dinâmico. Dinâmico. E a gente vê crentes estáticos. Não é essa a proposta. Jesus não foi para a cruz sem ter um propósito. Jesus foi para a cruz com um propósito. E sabe o que Jesus faz diferentemente, em contraste com esses que eram interesseiros? Jesus faz exatamente o contrário. Ele se interessou por nós. E a maior prova é de que ainda nós éramos pecadores. Ele se interessou por nós. Ele morreu por nós. Ele é o servo, ele é o próprio pão vivo que desceu do céu. Leia João 6. Leia João 6. Ele é esse alimento. É ele que alimenta a nossa alma, as nossas angústias. O versículo 38. Pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus, um servo com propósito. O modelo para nós é o mestre. Nós precisamos olhar para Jesus. Pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não minha própria vontade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você quer entender o que é ser crente de verdade, você não vive mais para você mesmo. Acabou. Você quer começar a experimentar coisas novas? Você tem que viver para Deus. A vida que você vive, acabou, é a de Jesus em você. É Gálatas 2:20, meu irmão. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. É assim que nós temos que viver. Não dá mais para viver em Nárnia. Jesus veio até nós, Ele nos amou. Envolva-se de verdade. É isso que eu quero falar para você. Envolva-se de verdade. E eu tenho uma sugestão para você, aliás, 3. Envolva-se com o teu tempo. Envolva-se no reino, no corpo. Coloque o teu tempo à disposição de Jesus. Outra coisa, disposição. Envolva-se, energia, gás. Vão para cima, gente. Coisa boa, vão para cima. Outra coisa, recursos. Não é de dinheiro que eu estou falando. Você é inteligente, você tem braço. Você pode cooperar. Tem muita gente aqui com dons, com talentos que o próprio Deus deu. E não é para você enfiar no bolso, é para você abençoar o próximo. Fica a dica para você. Tempo, disposição e recursos. Sabe por quê? Porque Ele se envolveu conosco. Sabe por quê? Porque Ele derramou seu sangue dele. E esse fardo não foi à toa. Não pode ser assim. Ele nos amou, gente. Tempo, porque Jesus abriu mão da eternidade por amor a nós. Disposição, porque Jesus abriu mão do trono pela cruz. E os recursos, porque Ele mesmo deu todo o seu sangue para nos perdoar. Ele deu toda a sua vida. Vamos orar.